Jesus, ele, em Marcos, capítulo 8, versículo 36, Jesus vai dizer assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dentro dessa palavra de Jesus, Jesus está mostrando a maior importância que o homem tem que focar e buscar diante de tudo que o mundo possa oferecer nesta vida aqui. Jesus está dizendo que o mais importante que nós devemos buscar e priorizar é a salvação da nossa alma. O que isso significa? Porque Jesus disse, o que Jesus estava ensinando às pessoas quando deu esta palavra? Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma. Dentro desse contexto, Jesus está chamando os que seguiam a ele, os discípulos dele, a multidão que vinha seguindo Jesus com os seus discípulos. O texto diz que ele chama a multidão e começa a dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ganhá-la-á. Olha o que Jesus está dizendo aí. Para a gente ganhar a vida com Deus, tem que abrir mão da vida que vivemos nesse mundo em pecado, na direção contra a vontade de Deus, na direção de inimigo de Deus. Não é deixar de viver aqui a vida no mundo. Tem muita gente radical demais que não entende e se prende em interpretações erradas, que aplicam com o seu entendimento. Quando Jesus disse assim: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, e do Evangelho, ganhá-la-á. Aí ele vai dizer que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Diante dessa geração incrédula, adúltera, Jesus está falando da vida dissoluta, libertina, no prazer e na direção do pecado. Que o homem está sem a direção de Deus, sem se preocupar com o conhecimento de Deus, sem dar ouvido a Deus. Mas Jesus vem agora convidando os homens a ouvir a sua mensagem. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Jesus vem pregando o Evangelho para mostrar ao homem a saída, a esperança de uma situação, de uma condição que a humanidade está terrível, maldita, em relação a Deus. Mas a humanidade, por estar presa, cega espiritualmente, não consegue ver a miséria e o perigo que estão. Não se preocupa com a vida eterna. A humanidade pensa que a vida é aqui, acabou, morreu, e depois volta aqui a viver no paraíso, ou reencarnar e viver aqui de novo, ou voltar aqui de novo para viver uma vida boa que Deus tem prometido. Muita gente está dentro desse entendimento. Só que Jesus não deu ao homem esse conforto, esse ensinamento, essa direção. Jesus veio advertir a humanidade e convidá-la a se arrepender e, crendo nele, receber o perdão dos pecados para uma vida de gozo, de paz, de bênção na eternidade.
E para o homem ganhar esta vida de gozo, de paz e de bênção na eternidade, o homem precisa negar-se, renunciar à direção desse mundo para seguir a direção de Deus, que é Cristo. Por isso que Cristo vai dizer: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, observação, amor de Cristo e do Evangelho. Não é amor por outras coisas, tá bom? Não vou nem entrar mais nesse assunto, que às vezes cansa, enfada e não edifica, tá direto nele. Vou falar só o que a palavra mostra. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O bom entendedor, entenda. Quem entender, que entenda. Então Jesus está dizendo que aquele que perder a sua vida, renunciar, deixar de viver no curso desse mundo, aceitar o chamado de Deus em Cristo, pela mensagem do Evangelho, para o homem receber a vida com Deus, a promessa da vida com Deus na eternidade, quando sair desta vida aqui. Estamos vivendo uma vida temporal. Só vamos receber, só vamos desfrutar e passar a viver na vida eterna quando sair desta vida temporal. Aqui, nós estamos com a promessa da eternidade com Deus. Mas enquanto estamos aqui, temos que perseverar até o fim, carregar a nossa cruz, seguir a Jesus, negando-se a si mesmo, para não satisfazer a nossa vontade, a ponto de desprezar a vontade de Deus, andar nos nossos prazeres, no desejo do nosso coração, que é maldito, que é enganoso, que nos tira da direção de Deus e nos leva às trevas. Então, quando Jesus disse isso, ele está falando no sentido, não é de você deixar de viver as coisas nesse mundo, não. Não é de você deixar de buscar se alegrar aqui, desfrutar dos prazeres que Deus deu para a gente viver aqui. Não é isso. Não é nesse sentido que o Senhor está falando. É deixar a direção daquilo que aborrece a Deus. É abandonar, é negar, é renunciar o nosso eu, as nossas atitudes autoritárias, as nossas atitudes egoístas, os nossos pensamentos errados, o entendimento errado, e se converter, se moldar, se submeter à vontade de Deus em Cristo. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Por isso que Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder por amor de mim e do Evangelho, ganhá-la-á. Agora, eu quero convidar você para a gente entender o versículo 36 de Marcos, capítulo 8. Quando Jesus ele diz assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus está dizendo aí, nessa simples e objetiva palavra que ele nos traz no seu Evangelho? O que Jesus está dizendo, o que a gente aprende com essa simples e objetiva palavra de Jesus? Quando ele diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual o proveito que tem nisso? Vamos buscar entender? Vamos lá? Pois não, Luciana. Ele está com a porta abrindo e fechando, eu vi aqui. Está abrindo e fechando. Isso aí, gente, estou no trabalho. Sempre tem aqui um momento que eu tenho que priorizar, estou no trabalho, né? Tem um bom tempo aqui livre, mas quando chega alguém aí, por isso que eu dou essa parada. Mas você continua aí para receber. Vamos agora entender o que Jesus ele quer nos ensinar, o que ele quis dizer com essa simples e objetiva palavra de Marcos 8:36. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu estou com 50 anos de idade.
50 anos de idade. Eu não tenho mais 30 anos a viver. Eu posso não ter mais 10 anos. Eu posso não ter mais 5 anos. Eu posso não ter mais o amanhã. A vida aqui, a gente pensa que é muito longa, é curta demais. A vida aqui em relação à eternidade não tem nem comparação. E é isso que eu quero comunicar com você nesse momento. Jesus não veio ao mundo para nos trazer solução de vida aqui neste mundo, porque essa vida já está determinada ao fim dela. O fim desta vida aqui, da humanidade neste mundo aqui, já está determinado. A humanidade não vai viver aqui eternamente. É engano de quem pensa que vai viver um paraíso na terra. É engano de quem pensa que vai morrer e reencarnar e voltar a viver aqui em outro corpo. É engano. Porque a verdade é Jesus, o que ele pregou. A verdade é o Evangelho que nos revela que só há dois destinos eternos. Para o homem que sai deste mundo aqui, ele não sai para ir passear um pouco em outro lugar e voltar para aqui de novo. Não. Hebreus 9:27. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e vir depois disso o juízo. Jesus, ele vai dizer que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Não é para viver a vida eterna neste mundo. Porque Jesus disse que o mundo vai passar. Os céus e a terra passarão. É no sentido de que esse mundo deixa de existir. Esta vida aqui vamos perdê-la, vamos sair dela. E todos ao sair desta vida vai para a eternidade. E o homem precisa entender que existem duas eternidades. Ou uma com Deus, ou a outra sem Deus. Uma com Deus e outra sem Deus. Duas eternidades. Uma, você gozando da vida eterna com Deus, desfrutando do amor, da graça, das bênçãos, da vitória eterna. Através de Cristo, tá? Através de Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. João 3,36. A eternidade de gozo, de paz e de alegria é quem está em Cristo. É por Cristo. Porém, a outra verdade que muitos não querem conhecer nem acreditar é que todo aquele que não crê em Jesus serão condenados à eternidade sem Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem esta vida eterna, que representa a vida com Deus no céu. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Condenação eterna. Mateus 25:46. E estes sofrerão tormento eterno. Tormento eterno. A palavra de Deus vai dizer, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, que os ímpios, os que se esqueceram de Deus, e os que não creram em Cristo no Evangelho, vão padecer a eterna perdição, juízo eterno. A Bíblia não fala de extinção, nem de nada temporal, eterno. Então por isso que Jesus vai dizer, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma é partir com a alma em juízo, em condenação. E não ter alcançado o dom de Deus, não ter recebido a salvação de Deus da sua alma, para que ele não vá a uma eternidade sem Deus, a juízo e a condenação. É isso que Jesus está dizendo. Porque muitos estavam desprezando Jesus para viver o prazer sem crer nele, sem compromisso com ele, sem se converter a ele, da vida dissoluta no mundo, no pecado. Não estou falando de vida religiosa, de você deixar de ser profano e ser religioso de alguma religião. Não é isso.
Estou trazendo aqui para você a verdade que o Evangelho nos mostra. Só tem dois destinos eternos. A vida sem Deus ou a vida com Deus. Ou Jesus para a vida eterna, ou não para a condenação eterna. Ao entendido, Provérbios 15, 24, o caminho da vida, que é Jesus, é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. A palavra de Deus nos adverte. Salmos 9,17. Todas as pessoas que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Jesus veio para nos tirar desse destino que toda a humanidade estava e muitos estão ainda. Porque como pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5,12. E todos vão receber o salário do pecado, que é o inferno, a morte, a separação eterna. Romanos 6,23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida eterna não é por nenhum caminho, é por Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que temos que crer em Jesus. Não é para viver uma vida religiosa de bonzinho, cumprindo devoção, ritual, sacrifício religioso. É para viver uma vida normal, com a alma em paz, com a alma convicta, com a esperança de quando deste mundo sair, minha alma não vai a juízo nem a condenação, porque por Cristo eu tenho a promessa da vida eterna com Deus. É nesse sentido que precisamos crer em Jesus. Não é para ser um fanático dentro de obrigação de escravidão religiosa, deixando de viver a vida naquilo que não é pecado, para viver preso, isolado, em nome de uma vida de santidade a Deus, dentro de uma instituição servindo não a Deus. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar Jesus não é você partir agora, deixar de beber e ir para uma religião. Negar Jesus não é você agora deixar de usar roupa curta e usar roupa comprida e ir para uma religião. Jesus, ele é o caminho. Eu tenho que negar esse caminho que eu estou andando e andar por Cristo, em Cristo, o caminho que me leva à vida com Deus. Jesus, ele é a verdade. Eu tenho que deixar essa mentira que eu vivo como verdade e me converter a Jesus para andar por ele, que é a verdade. Jesus é a vida com Deus. Eu tenho que deixar esta vida perdida sem Deus e andar por Cristo para ter essa vida com Deus. Jesus é o único meio que pode me levar a Deus quando eu sair deste mundo. Eu tenho que largar esta vida perdida, indo à condenação, para que por Jesus, eu quando partir daqui, eu vá ao Pai. Não é por nenhum outro canto, nem instituição. Então foi nesse sentido, irmão, que Jesus disse. Essa palavra simples e objetiva. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem tanta gente preocupada com vida com Cristo, com fé em Deus, para buscar bênção, vitória, prosperidade. Para buscar vida boa, vida nova, resolver solução de problema. Tem tanta gente aí com uma fé em Deus, em Cristo, entre aspas, só pelas coisas deste mundo. O apóstolo Paulo vai dizer, somos os mais miseráveis dos homens, se esperarmos em Cristo, só pelas coisas desta vida. Tem tanta gente aí que não tem noção de vida eterna, de salvação, não tem esperança no coração do céu, da ida para o Senhor, do livramento da condenação eterna. O povo está só vivendo a religiosidade. Não, isso é legal, isso é tranquilo, isso é confortável, isso é satisfatório. Eu vou ser crente agora, vou viver uma religião, vou viver uma vida do bem. Não é isso negar-se para Cristo. Negar para Jesus é você negar suas atitudes interiores. Se converter com mudança de pensamento. Se submeter a Deus, a Cristo como Senhor, pela palavra dele e continuar confiando nele e tendo a esperança do que ele operou por nós na cruz do Calvário, no sacrifício de Cristo. E nessa obra sacrificial, nessa obra substituta vicária de Cristo por nós na cruz do Calvário, eu coloco a minha confiança e a minha ousadia para estar na presença de Deus, para ser proprietário e herdeiro das bênçãos de Deus. Não é por minha vida religiosa. Não é pelos meus méritos de bondade e de justiça. Não é pela minha vida de usos e costumes ou de outra coisa. É por Cristo. Eu tenho que estar com o meu entendimento voltado nisso. Para não ser escravo de homens.
achando que para eu receber de Deus, eu ter Deus, eu buscar a Deus, eu alcançar a bênção de Deus, eu preciso me sacrificar em tarefa, obrigação, ritual, sacrifício religiosos, como hoje a humanidade vive, e tudo perdida, suas almas indo para o inferno com toda a vida religiosa, porque Jesus disse que para você salvar a sua alma não é se entregando a uma religião, não é amando uma vida religiosa, é amando a Cristo, por amor de Cristo e do Evangelho, você se negar. Não é por amor de igreja ou de religião. Tem muita gente aí deixando sua vida secular no mundo por amor à igreja, por amor à religião, por uma devoção e uma vida de escravidão religiosa. Não é a Cristo, a palavra de Cristo. Então foi Jesus quem disse isso. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu vejo muita gente morrer todo dia, o dia todo, toda hora. Uns morrem disso, outros morrem daquilo. Outros vai dormir não acorda. Outros saem para trabalhar, não voltam. E a morte vem a todos. E eu fico em paz com isso, sabe? Eu digo, Deus, eu sei para onde irei. Eu sei o que Cristo garantiu por mim. Para mim. Eu sei porque foi que Ele morreu. E eu creio nisso, Senhor. Nessa mensagem que Tu enviou ao mundo de esperança, eu creio nela. Que Jesus veio para me salvar e Ele morreu por isso. E é por isso que eu entreguei minha vida a Ele. Estou seguindo a Ele. Confiando em tudo que Ele disse. Como, por exemplo, vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos. Eu fui a Cristo e encontrei essa paz. Por exemplo, Ele disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Antigamente, eu pensava que para ir a Deus eu tinha que ser de alguma religião. Hoje, eu creio na palavra de Cristo. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E para eu ir a Deus é por Ele. Eu creio hoje, minha alma descansa, porque eu creio em tudo que Jesus disse e me prometeu. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em condenação, passou da morte para a vida. A minha alma descansa. Porque eu sei que eu já estou com a promessa da vida eterna. Não irei mais a juízo nem a condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E minha vida já foi tirada do conflito com Deus. Eu não estou mais separado de Deus. Eu hoje estou em comunhão com Deus. Não estou mais morto, separado pelo meu pecado. Cristo remidou das minhas culpas. Aquele que remiu os meus pecados, através dele, me reconciliei com Deus. Por isso que eu tenho paz. Diante de tanta notícia trágica de morte, eu não me desespero. Porque eu estou em paz e sei para onde irei. Quando deixar esse corpo. A mesma esperança que Paulo tinha, eu tenho. Quando Paulo disse, estou doido, estou louco. Desejo antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Eu também desejo isso. Paulo disse isso. 2 Coríntios, capítulo 5, dá uma lidinha lá. Versículo 6 ao 8. Paulo vai dizer que estava desejando deixar esse corpo. Eu também desejo deixar esse corpo. Ou com a morte, ou com o arrebatamento. Se for no arrebatamento, eu vou ter esse corpo transformado. Do mortal para o imortal. Do corrupto para o incorrupto. E se eu morrer, minha alma vai estar em descanso, aguardando o dia que Jesus vem buscar os que estiverem vivos aqui. E nós, os que, se eu morrer, estiver morto, serei encontrado com o meu corpo ressuscitado. O meu corpo, não eu estou lá. O meu corpo vai ser ressuscitado, glorificado. E eu vou ter esse corpo comigo novamente para estar com o Senhor, junto com todos que foram transformados. Irmãos, é isso que o Evangelho nos traz. É essa confiança, é essa esperança que Paulo vai dizer. Irmãos, alegrem na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Diante de toda luta, diante de todo problema, diante de toda situação difícil que a gente passa nesse mundo, porque Deus não prometeu facilidade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em mim vocês têm paz e a nossa paz é em Jesus. Eu tenho paz em Cristo. E me alegro na esperança
diante de tanta dificuldade, de tanta coisa que nos entristece, me alegro na esperança. Não é a esperança de ganhar casa, carro, vitória nesta vida. A esperança do meu encontro com Cristo, da vinda dele para nos levar, para estarmos com ele. Então, meus irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder, e não abraçar, e não receber essa esperança que Deus dá ao homem? Do que adianta tanta riqueza, fama, glória, luxo e prosperidade nesta vida, se o homem não se converte a Cristo, não recebe a Cristo? Tudo isso não vai valer de nada quando ele partir para a eternidade. O que espera lá é tristeza, é dor, é choro, vergonha e desprezo eterno. E é aí que o homem vai dizer: não valeu nada toda a vida que eu vivi lá na terra, com toda a fama, com toda a riqueza. Do que adianta os bilhões de dólares? Do que adianta tanta fama? Do que adianta tanto glamour, tanta riqueza, tanta glória nesse mundo? Sem Jesus, o homem vai passar uma eternidade de sofrimento, de juízo, onde não haverá paz, não haverá alegria. O homem vai sofrer o tormento eterno, é o que Jesus disse. Eu creio no que Jesus disse. Quem diz isso não é padre, nem papa, nem pastor. Não é a religião que ensina isso. É Jesus que ensina essa verdade. E eu creio na verdade. Por isso que eu sou bem-aventurado e você também, se crê. Amém, meus irmãos? Então, é nesse sentido. Vamos ficar firmes na fé e na esperança. Ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá. A nossa alma já está guardada no Senhor. Já está livre do juízo. Ainda que estejamos sofrendo tristeza, padecendo no corpo, mas está reservado para nós uma vida em abundância, onde não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza, nem maldição, nem sofrimento, nem miséria alguma do que hoje nós vivemos aqui. Porém, irmãos, espera mais um pouquinho, e o que há de vir virá. O justo viverá da fé, e a fé é essa, aguardando o Senhor. E se ele recuar, perder essa esperança, ele volta para a perdição, e Deus não tem prazer nele. Que Deus abençoe vocês. Meu irmão Edinaldo Nogueira, minha irmã Silene Santos, Sandra Maria, que Deus abençoe todos, que sempre estão ouvindo a verdade aqui, no meu canal, na minha página no Facebook, no meu canal no YouTube, no Kawai, em todos os meios de comunicação que eu tenho levado, não só eu, mas Deus tem levantado muitos outros membros do corpo de Cristo, que forma a igreja, muitos outros irmãos, para ministrar a verdade, para tirar muitos das trevas, da escuridão, do engano e da mentira, que estão perdidos. Mas em Cristo encontramos o caminho para Deus, porque o caminho é o próprio Cristo. Amém, meus amados irmãos? Deus continue vos abençoando agora e para sempre. Amém.